você achou desse dia? O Bolsonaro virou um cadáver político agora, que ele está com tornozeleira e prestes a ir para a cadeia. O bolsonarismo ainda tem muito fôlego. O que que o senhor acha? Olha, o Bolsonaro tem, ele tem lá uma parcela ainda da sociedade brasileira que ele pode fazer o que ele quiser, aprontar o que ele quiser, que ainda defende, né? Mas é uma parcela não suficiente, por exemplo, para ganhar uma eleição. É óbvio que o que está acontecendo agora, e as pesquisas estão mostrando, né? As pesquisas de popularidade da presidência, do Lula, que aqueles que ficavam ali no, vamos dizer assim, um pêndulo, né, uma parte dos eleitores que até já votaram em algum momento no Lula, em algum momento já votaram no Bolsonaro, etc., eles, nesse momento, eu acho que o Lula está com uma capacidade de atração muito maior. Eu não diria que ele ele morreu politicamente, mas eu diria que talvez ele esteja respirando por aparelhos, né? Ele realmente não está no melhor momento e a coisa tende a piorar porque acho que realmente a prisão vai acontecer em breve, né? Estão discutindo aí agora, muita gente discutindo uma saída com uma prisão domiciliar, mas de qualquer maneira é ainda uma condenação pelo Supremo. Agora, é espantoso o cinismo de Bolsonaro, quer dizer, a capacidade dele de ficar repetindo mentira, mentira, quando ele diz, olha, querem me tirar do páreo, não sei o quê, papapá, não vou indicar ninguém não, porque eu ainda posso, não sei. Não pode, o homem está inelegível até 2030. No outro momento, aí ele diz, não, eu sei que eu vou ser condenado. Se ele sabe que vai ser condenado, sabe que a ineligibilidade dele vai aumentar. Não só ele vai ir preso, como a ineligibilidade vai aumentar. Aí ele fala: não, mas a anistia, o Congresso pode anistiar. O Supremo já disse: não pode, é inconstitucional. Aí ele diz: não, fica o Xandão ameaçando os deputados. Não, não está ameaçando os deputados. O Xandão já disse em algumas ocasiões, e outros ministros do Supremo também, que é inconstitucional. A anistia seria inconstitucional. Ela não Mas poderia derrubar o. Hein? a anistia já estava difícil, Noblar. Agora com Eu sei que essa. estava difícil, mas ele Agora. fica, ele, ele fica inventando essas coisas que é para, vamos dizer, não sair de cartaz. Porque imagina, quando ele for condenado e preso, é, o que é que vai acontecer? Não pode entrar nas redes sociais. Se hoje não pode, muito menos se for condenado e preso. Não pode isso, não pode aquilo. Mesmo que vá para casa, uma prisão domiciliar, mas com todas as restrições, ele ainda se sentirá uma referência e será uma referência da direita. Mas na hora que ele disser eu vou apoiar fulano de tal, a grama vai crescer na porta dele. Porque aí pronto, acabou. Opa, opa, acabou. Não precisamos mais ficar bajulando o Bolsonaro para conseguir que ele apoie quem quer que seja. Mas você ainda acha que ele poderá apoiar um outro nome fora da sua família ou ele vai continuar com essa coisa do sangue puro do meu sangue? Olha, eu acho que ele gostaria, mas até isso está se estreitando, né? É, Porque é. a alternativa Eduardo, o Eduardo também, a situação dele jurídica, inclusive, está se complicando muito. Ele deve perder o mandato, né? Ele está trabalhando contra os interesses do Brasil, né? Claramente é um atentado à soberania, ele está atrapalhando, obstruindo a justiça. Quer dizer, a lista de crimes do Eduardo tá aumentando. Então, o Eduardo, eu acho que também, muito provavelmente, vai ser carta fora do baralho. Tem a Michelle, mas, sinceramente, o Guga mora em Brasília, vocês convivem mais. Você acha que ela tem estofo para ser candidata à presidência da República? Pois é, eu também Eu acho que faria. além de não ter, o próprio Bolsonaro repetiu ontem ou anteontem. Não, 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 a Michele não. A Michele vai ser candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Eu acho que nem Bolsonaro confia tanto assim na Michele, Claro que não. O não é? Bolsonaro,
Eu acho que Todos nos os, filhos dele, sim, porque ele os treinou para isso, para ele obedecerem a sempre ele. Mas terminou a o casamento Michelle, de maneira litigiosa. Você tem que lembrar disso. A Rogéria, a Ana Cristina Vale, que é a mãe do Renan, a Rogéria, que é a mãe dos 010203, todas terminaram com o Bolsonaro em pé de guerra. Tanto que ele colocou o Carluxo para derrotar a própria mãe, que queria ser vereadora. A Rogéria estava separada dele. Ele bota o Carluxo com 17 anos para concorrer. E com a Ana Cristina Vale, ela teve que se exilar na Noruega. O embaixador do Brasil escondia ela na Noruega, que ela dizia que poderia ser morta pelo Jair Bolsonaro. Ela denunciou o Bolsonaro por rachadinha, disse que ele tinha roubado joias dela no Banco do Brasil, no cofre do Banco do Brasil que eles tinham em conjunto, e terminaram, portanto, também em pé de guerra. Depois ela volta para o Brasil e faz um acordo com ele. Ele viu que estava se queimando com essa história, mas um cara que termina com a mãe dos filhos dessa maneira, todas, uma ele pondo o filho para derrotar, a outra indo se exilar por causa dele, é claro que ele não deve ter essa confiança toda na Michelle Bolsonaro. E o agora, Fábio, Tarcísio, desculpa, é desculpa, isso, Noblar. por favor. Entre no Tarcísio, era sobre isso que eu ia te perguntar. Eu Diz. acho que o Tarcísio continua sendo a aposta mais forte para a extrema-direita, para a direita nas eleições, mas ele, nesse jogo de tabuleiro, ele voltou umas 3 casas, né? Porque ele se comportou de uma maneira muito ruim em relação à questão das taxações do Trump, né? A posição dele defendendo o Bolsonaro nesse momento, e depois recuando por uma pressão dos empresários de São Paulo. Quer dizer, ele não se mostrou uma pessoa, vamos dizer assim, um estadista, né? Ele não se mostrou alguém preparado para colocar os interesses do Brasil antes dos seus interesses pessoais, etc. Ele ficou ali defendendo o Bolsonaro para conseguir, pensando num apoio. Eu acho que essa ação do Trump, né? Vamos dizer assim, crescida de popularidade do Lula, né? Os sinais que o Lula poderia estar recuperando apoio popular, etc., e a eminente prisão do Bolsonaro bagunçou o jogo ali, mais ainda do jogo de quem vai substituir o Bolsonaro, né? O Tarcísio perdeu, ele foi derrotado, né? Não soube se colocar corretamente nesse momento. O Eduardo pode ser preso. O Flávio, eu acho que nem o pai leva a sério, né? Porque ele claramente é o mais fraco deles. E a Michele, eu acho que é um caminho muito Anderson, espinhoso para ela sair. A situação, eu falei isso a última vez que eu tive aqui, né? Que eu falei que o Lula era favorito. Reafirmo Sim. isso e a situação não está boa para a extrema-direita. Ó, agora, tal, só aproveitando que ele está falando dos nomes da direita, e o pessoal aqui no comentário tem o John Silvas falando: Bolsonaro pode até cair, porém teremos outros cabeças. A direita não vai cair perante esses ditadores no juizado. Ele acha que tem ditador no juizado. Os juízes são ditadores. Aí ele fala: Nicolas Ferreira será nosso próximo presidente. O Nicolas não pode nem concorrer na próxima eleição porque não tem idade para isso. Mas o Nicolas, esse esse garoto aí que invadia banheiro de escola para filmar adolescente trans, mandava o irmão fazer isso, que surgiu na política dessa maneira grotesca. Ele tem futuro, ele pode ser a próxima cara da extrema-direita e pode, de alguma maneira, o bolsonarismo cair no colo dele depois que o Bolsonaro for preso. Eu acho que ele tem vamos dizer assim, agora um teto, até uma questão institucional. Você está lembrando até questão de idade, etc., né? O futuro, eu falei isso na primeira vez que vocês me chamaram aqui e reafirmo, né? Bola de cristal de cientista político é igual meteorologia, né? A gente explica porque Claro. choveu e péssimo para dizer se vai chover amanhã. Eu não sei, Guga, para ser honesto com você. Ele é uma pessoa influente. Agora, se ele tem força para ser é, uma projeção, né? Uma coisa é você disputar para deputado, você aparecer nas mídias sociais, outra coisa é você ter força e fôlego para uma campanha presencial, juntar gente, mobilizar, é muito difícil, né? o- Eu, assim,
Eu não diria que não, mas eu não consigo ver isso agora. É um nome que talvez seja a prova do que eu estou tentando falar aqui. Se a alternativa deles é um Nicolas, nesse momento, eles estão muito mal. Agora, eu E não sei se você viu, você e o Google também, se vocês leram o pronunciamento do Tarcísio, a nota que o Tarcísio soltou hoje a respeito do que aconteceu com Bolsonaro esta manhã. Você tem aí, não tem, Alice? Alice? Ô, Alice, solta a nota do Tarcísio. vamos nessa, Tarcísio de Freitas, o que Tarcísio significa? hoje defendendo Bolsonaro novamente e sem dar uma palavra incisiva contra o, o tarifaço do Trump. Leia aí, Aí, ó, Guga, você lê ele melhor do que eu. coragem é um Tarcísio falando de coragem. Coragem é um atributo que quem conhece Jair Bolsonaro sabe que nunca lhe faltou. Não faltou quando atentaram contra a sua vida, não faltou para lidar com as crises sem precedentes que este país passou. Claro, graças ao Bolsonaro, essas crises. Quando ele era presidente, não faltou para definir a liberdade, valores, ideais e combater injustiças. E não vai faltar agora, pois ele sabe que estamos e seguiremos ao seu lado. Não conheço ninguém que ame mais este país. Nossa, é só clichê. Que blá blá blá. Realmente não entra nos pontos, né? Que tenha se sacrificado mais por uma causa. Quanto Jair Bolsonaro. Não imagino a dor de não poder falar com o filho. Imagina botar o filho para concorrer contra a própria mãe. A dor dessa mãe. Mas se as humilhações trazem tristeza, o tempo trará a justiça. Foi um jornalista que trabalha para ele que escreveu, e tá ruim mesmo assim. Não haverá pacificação enquanto não encontrarmos o caminho do equilíbrio. Não haverá paz social sem paz política, sem visão de longo prazo, sem eleições livres, justas e competitivas. Já existe, meu amigo. Você existe tanto que te elegeram. Elegeram você, que nem era da política. A sucessão de erros que estamos vendo acontecer afasta o Brasil do seu caminho. É de um cinismo isso aqui, é de uma hipocrisia. O sujeito que está do lado de um golpista, tentando atacar a justiça, fingindo que a democracia está ameaçada pela prisão de um golpista, isso é de um cinismo